Amém, graça e paz, igreja, boa noite. Eu vou convidar você a orar comigo mais uma vez. Por favor, recline sua cabeça, feche seus olhos. Senhor, vem aqui o pregador trazer a Tua palavra, Pai. Que o Senhor tenha misericórdia de mim. Mas eu tenho convicção, Senhor, que a Tua palavra tem poder. Ela remove obstáculos, ela cria vida dentro de nós, Senhor, como filhos Teus, Pai. Que essa palavra possa chegar aos corações que necessitam dela, Senhor. Seja aqui presencialmente ou pela internet. Mas cuida de cada um aqui essa noite. E faz a Tua boa obra aqui na nossa comunidade. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Poder sentar? Esse capítulo 17 de Jeremias, ele tem um título que diz: o pecado engana e destrói. Talvez nós, lendo essa passagem, possamos até entendê-la de maneira muito simples, porque diz assim a palavra do Senhor, mais uma vez trazendo: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta do seu coração o Senhor. Porque será como arbusto solitário no deserto e não verá quando vier o bem. E, em contrapartida, bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele, como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. Esse profeta Jeremias, ele sofreu muito na sua caminhada, porque ele foi um profeta que trazia a palavra do Senhor, quando todos e tudo era contra aquilo, contra aquela situação. Ele era diante de tantos outros profetas impopulares, alertava o povo de Judá sobre a necessidade de se converter aos seus maus caminhos, porque o povo judeu estava colhendo tudo aquilo que havia plantado ao longo daquelas décadas. A mensagem daquele profeta era de enfrentamento aos pecados do povo, que estavam muito mais preocupados em viver do que em obedecer. Todos os judeus, até hoje, eles transmitem a sua cultura, a sua palavra de pai para filho, de filho para pai. Então, logo, a necessidade daquele povo não era conhecimento, porque conhecimento todos eles tinham. Mas o que faltava era obediência. E nós aqui escutando essa passagem, podemos chegar a conclusões sozinhos, que até, como eu disse, parece fácil deixar de confiar em você mesmo. Mesmo assim, acredite. Essa noite, trarei aqui algumas reflexões da palavra do Senhor para revelar que essa mensagem, esses versos, eles podem ir além do nosso entendimento. Que a gente possa recebê-lo de maneira espiritual e não somente a interpretação do nosso coração. Que o Espírito Santo possa revelar a cada um aqui o que essa mensagem vem trazer. O que é que o Senhor trouxe para aquele profeta, naquele tempo, naquele lugar, que pode fazer nascer ou revelar situações na minha e na sua vida. E essa dificuldade de dizer o que nós realmente queremos, quando Jeremias falava para aquele povo: nós precisamos nos converter, e eu lembro muito de João Batista, também: convertam-se dos seus maus caminhos. Ele ia de encontro a toda aquela situação, a toda a necessidade que o povo tinha. E eu lembro muito bem que, fazendo um paralelo na minha época de escola, na minha época pré-vestibular, nós geralmente tínhamos que escolher entre as áreas da exatas, humanas e saúde. E a gente, às vezes, nem tinha idade para poder decidir aquilo que era o nosso futuro profissional. Alguns tinham mais feição por exatas e humanas, mas ninguém queria conversar com saúde. Outros gostavam mais de saúde e exatas, mas não gostavam de humanas. E esse trecho do livro traz, no mínimo, 3 contrastes claros da orientação desse profeta. E o primeiro deles é: maldito o homem que confia no homem.
Bendito o homem que confia no Senhor. Nessa primeira oposição, entre um verso e outro, não é para dizer que nem eu nem você devamos não confiar nos homens. Essa não foi a intenção do profeta naquele tempo. Essa não foi a finalidade da mensagem. Porque essa confiança no homem, retratada aqui, é a confiança em nós mesmos. Nós podemos fazer a coisa acontecer. É a nossa autossuficiência quando estamos sozinhos e quando precisamos tomar decisões difíceis na nossa vida. É o nosso poder que achamos que temos de resolver todas as coisas. E até nós resolvemos, mas geralmente essa solução ela não dura muito tempo. Os seus resultados futuros são muito menores ou o fim é muito próximo. E quando nós decidimos por nós mesmos, isso é imaturidade espiritual. Eu recordo que há muitos anos atrás, eu fui procurado por um amigo na nossa caminhada profissional, que ele estava passando por uma dificuldade financeira muito grande. E aí ele me procurou, disse que não tinha nada na despensa dele, disse que não tinha condições nem de comprar o gás da casa dele. E eu decidi chamar alguns amigos dele, meus, para a gente fazer uma cotinha e ajudá-lo. E aí a gente fez. Nos juntamos, fizemos uma cotinha e entendam como é fácil, simplesmente, quando a gente ajuda só com o dinheiro. E como é difícil quando a gente quer ajudar com o nosso tempo, a nossa atenção, o nosso ouvido. E eu chamei esses amigos, nós nos cotizamos, ninguém queria perder tempo, juntamos um valor, porque naquela época nem existia Pix, e entregamos para ele, e o problema foi resolvido. Vida que segue. Pouco tempo depois, esse mesmo amigo me procura, dizendo a mesma coisa, a mesma situação, a mesma dificuldade. E aí um amigo nosso que não tinha entrado nessa cotinha, resolveu ajudá-lo sozinho e resolveu o problema, ou pelo menos aquele momento. Mas o que eu não esperava é ter sido chamado pela terceira vez, depois de alguns meses. E aí eu pensei, dessa vez a gente vai fazer diferente. A gente vai conversar com ele, saber qual é a real dificuldade, por que as coisas não estão acontecendo na vida dele, e aí sim a gente vai poder ajudá-lo de uma maneira mais real, uma maneira mais humana. E marcamos esse café, sentei com ele, fui até aqui em Boa Viagem, e sabe como... E conversei, orientei, e cheguei junto, mas sabe qual foi meu sentimento? Que ele só foi lá para cumprir tabela. Ele não foi lá para me escutar. Ele foi lá simplesmente para receber mais uma vez uma ajuda. E aí me veio uma pergunta. Eu não perguntei ao Senhor como é que eu deveria ajudá-lo. Eu simplesmente fiz pelo meu braço, por braços de amigos meus, e resolvemos o problema. E o problema voltou pela segunda vez, e nós fizemos do nosso jeito, da nossa forma e da nossa maneira, e o problema veio pela terceira vez. Foi quando a gente precisou parar e avaliar. E a maior surpresa é porque nós, quando queremos ajudar alguém, nós criamos expectativa no outro, que o outro mude. Mas quando, na verdade, quem nos convence não somos nós. Quem convence é a palavra de Deus. Esse homem, esse colega na área profissional, cristão também, ele deixou a palavra de lado. Ele preferiu seguir da maneira dele. Eu não orei para poder ajudar. No primeiro momento, fizemos sempre o mais fácil, que é resolver pelo meu braço, pelo braço dos meus amigos. Porque nós gostamos de confiar no nosso braço. E depois que ajudamos, eu me sinto o cara, você se sente a melhor pessoa do mundo, quando na verdade nós deveríamos agradecer ao Senhor porque temos a condição de ajudar alguém.
e não porque nós ajudamos alguém. Parece uma coisa muito próxima da outra, mas se a gente for refletir em profundidade, é muito diferente do que eu posso fazer e do que o Senhor me permite poder fazer através de mim. Nós costumamos confiar no nosso braço. Tem sido assim com você? Tem tido maturidade e pedir ao Senhor orientação de como resolver os seus problemas? Ou até mesmo o problema dos outros? Ou desejamos que Deus já traga essa solução pronta, o milagre dentro de uma caixinha, para tomar menos tempo nosso e resolver a situação? E o segundo contraste dessa noite, dessa passagem é: maldito o homem que faz da carne mortal o seu braço. Bendito o homem cuja esperança é o Senhor. O profeta aqui relata a carne mortal, o seu braço, ou seja, nossas ações limitantes, porque o nosso braço, ele tem limite onde ele alcança. E além de tudo, ele é mortal, ele tem tempo para existir. A orientação é, cada vez mais, as soluções são resolvidas por nós mesmos, sem, mais uma vez, submeter a Deus a nossa solução, que muitas vezes já está morta antes de colocá-la em prática. Se a motivação, a minha e a sua, não estiver no Senhor, nós nos mostramos imaturos espirituais. Todos nós criamos expectativa, muitas vezes, nos braços dos outros. Os filhos criam expectativas sobre os pedidos que fazem os pais. Maridos geram expectativa sobre as suas esposas. Noivos têm expectativa de como será o casamento. No nosso trabalho, nós criamos expectativas sobre nosso chefe, nossa promoção, nosso aumento salarial, talvez algum benefício. Enfim, parece que nós colocamos ou condicionamos a nossa forma de agir baseada numa expectativa. E isso revela sobre nós uma regra de troca. Eu faço isso para obter aquilo. Eu faço por alguém pensando no resultado e meu proveito. Mais uma vez, essa palavra, ela vem nos exortar nesse sentido. Quando, na verdade, podemos até sonhar e devemos sonhar, porque diz um pastor que eu gosto muito de acompanhar, chamado Josué Gonçalves, que nós somos do tamanho dos nossos sonhos. Se você sonha pequeno, esse vai ser o seu limite. Mas a nossa esperança, ela deve ser alicerçada e depositada no Senhor e não nos homens. E isso me lembra Gênesis, lá no capítulo 12, dos versos 1 a 3, diz assim: Ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o teu nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E a pergunta é: quanto tempo Deus disse que Abraão ia passar sozinho? Ele não disse. Deus disse somente: sai da tua casa, abandona teu pai e mãe, e eu te mostrarei. Onde é que fica o controle de Abraão diante disso? Não fica. E, recentemente, eu tive uma fala sobre uma promessa que quando nós recebemos uma mensagem do Senhor, nós não podemos condicionar a uma bênção. E foi assim com Abraão. Ele recebeu uma palavra do Senhor, mas não foi dito para onde ele iria, como ele iria e quanto tempo ele estaria caminhando até o Senhor mostrar essa terra prometida. E isso tem relação com essa passagem de Jeremias, porque não é pelo braço,
não é pelas suas expectativas. Algumas semanas atrás eu tive uma conversa com um pastor amigo de outra denominação, onde ele havia assumido há anos atrás uma igreja, sozinho, sem ninguém. Ele abria a igreja, fechava a igreja, fazia o culto, cuidava dos dízimos e ofertas, arrumava pessoas para limpar a igreja com ele, fechava a igreja, passou anos e anos sozinho, cuidando daquele lugar, da casa do Senhor, sem ter nenhuma promessa do que viria pela frente. Ele me relatou que vários e vários finais de semana que ele projetou com a família dele, ele tinha que voltar mais cedo para ter o culto das 10 na sua igreja. Ele não tinha direito sequer de passar de uma sexta a um domingo fora de casa com a família. Praticamente, quem ajudava ele era o sogro, a sogra, o pai e a mãe dentro da igreja. E pior, sem ter uma promessa do Senhor. Sem Deus dizer quando aquele tempo mudaria. Simplesmente aguardando um milagre chegar. E só depois de muitos anos, Deus começou a mover pessoas para cuidar daquela igreja. Como também retirar das obrigações desse pastor tudo e o peso que ele fazia sozinho. Ministério infantil começou a ser cuidado. Deus levantou um jovem para cuidar de jovens que não haviam na comunidade. O Senhor havia levantado um líder. As doações vieram de todos os lugares. Mas sabe o que segurou essa família durante tantos anos sem apoio? Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança está no Senhor. Nesses poucos minutos aqui, parece ser fácil contar essa história. Mas como um teólogo chamado John Stott diz no seu livro Discipulado Radical, ser maduro é ter um relacionamento com Cristo, no qual adoramos, confiamos, amamos e lhe obedecemos. Você tem esperado no Senhor, mas uma espera ativa. Você tem colaborado para que Ele te mostre a terra prometida. E na continuação desse mesmo trecho, a passagem segue dizendo: maldito o homem que aparta o seu coração do Senhor. Aquela nação vinha sofrendo as consequências de um coração frio, um coração duro, sofrendo castigos, abandono, adoraram outros ídolos, suportaram secas, porque apartaram o seu coração do Senhor. No Salmo 1, dos versos 1 a 2, diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Estudiosos dizem que esse salmo ele abre as portas das bênçãos, que são os salmos seguintes. Ele é um salmo de sabedoria. Nós temos nos edificado na palavra do Senhor e colocado isso na prática das nossas vidas. Nós, quando decidimos e devemos tomar decisões difíceis, talvez de desligar um funcionário, talvez de mudança de emprego, mudança de lugar, decisões sobre a nossa família, a gente tem submetido essa nossa vontade à vontade do Senhor? Nós temos pedido e temos paciência para, no tempo dele, recebermos as respostas para podermos tomar as nossas decisões? É disso que essa passagem fala. O meu braço e o seu braço têm limite. Mas o que é que nós deixamos para as futuras gerações? O meu braço e o seu braço têm limite, e a minha vida e a sua vida também têm limite. O que nós deixaremos para os nossos filhos? Eu gosto de dizer que a minha pretensão é deixar para os meus filhos um legado, ensinamento, porque o resto eles vão ter que caminhar sozinhos. Vai ser de acordo com o que Deus quer e de acordo com o tempo deles. Eles terão sonhos que talvez eu não queira para eles.
mas espero que os sonhos deles estejam submetidos à vontade do Senhor. Se for assim, glória a Deus, porque se for pelo meu braço, ele vai fazer o curso que eu desejo, no tempo que eu quero. Mas não é isso que essa palavra traz para a gente. Que nós possamos sempre estar atentos nas nossas decisões dentro de casa, fora de casa, na nossa vida, submetendo, sendo submissos à vontade do Pai. Como você pode ser espelho de Cristo se continua pensando, agindo e principalmente sem perceber nenhuma mudança no seu modo de viver? Quando você já percebeu que é uma nova criatura. Essa é a minha e a sua caminhada. Esse é o nosso desafio todos os dias. Não basta estarmos aqui no culto, num dia difícil, que é um dia de quarta-feira, pós-trabalho, se nós não vivenciamos esse evangelho da porta para fora, na quinta-feira pela manhã, ou quando a gente chega em casa. Eu tenho conversado muito com a minha esposa, que de uma maneira até intuitiva, nós muitas vezes deixamos a nossa melhor parte para fora de casa. Nós tratamos os outros bem, nós damos atenção aos outros, nós paramos o que estamos fazendo para edificar o outro, mas muitas vezes chegamos em casa sobrecarregados e cansados e o que a gente quer é somente cama. Como é que a gente tem tempo para tudo isso e deixa de edificar a nossa casa? Como é que a gente guarda a nossa melhor parte para quem está lá fora? Quando muitas vezes um sogro, uma sogra, um irmão, e aí eu não vou nem tratar de filhos, porque filho é uma coisa diferente, precisam de um tempo seu, de um ouvido seu. Você tem deixado a sua melhor parte para quem está lá fora? Por um interesse ou por uma obrigação profissional? Você tem parado para escutar somente quem está de fora? Que nós possamos refletir sobre isso. Que nós possamos entender que o Evangelho é mudança de vida, de atitude e de pensamento. Precisamos entregar a rédea das nossas vidas ao Senhor. Porque esse sim é um sinal de maturidade espiritual. Você tem refletido sobre as suas ações e como vem vivendo? Eu oro essa noite para que você tome as decisões difíceis que precisam ser tomadas, para que, confiando no Senhor e até mesmo sem receber promessa alguma, sem garantia de retorno, refletindo em cumprir somente e tão somente a vontade dEle, que é uma vontade boa, perfeita e agradável. Eu queria estar chamando o louvor para cá. A palavra de Deus nos pede posicionamento e fé e confiança nele. Maldito o homem que confia no homem. Bendito o homem que confia no Senhor. Maldito o homem que faz da carne mortal o seu braço. Bendito o homem cuja esperança é o Senhor. Maldito o homem que aparta o seu coração do Senhor, porque será como um arbusto solitário no deserto e não verá quando vier o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. E no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. E para conclusão, eu escutei uma pregação de Luciano Subirá, que me marcou muito. Deus tinha convidado ele para ir para um determinado local, uma cidade, para pregar lá, e ele só tinha o valor do combustível. Mas como ele morava em Curitiba, e lá tem vários pedágios, ele não tinha o dinheiro para chegar até o ponto de destino. Ele sabia que ia passar por alguns, mas não conseguiria pagar todos. E foi exatamente o que aconteceu.
ele chamou a esposa, os filhos e viajou para essa cidade. Passou pelo primeiro pedágio, passou pelo segundo pedágio, passou pelo terceiro pedágio. Mas quando chegou no quarto, ele não tinha como pagar. E aí veio uma chuva muito forte, uma chuva torrencial, aquela chuva de granizo, todo mundo encostando na direita para aquela tempestade passar, aguardando um tempo, e ele com os filhos, ele falando com a esposa, para ela procurar lá dentro do carro se tinha algum trocado, porque só tinha R$2 e não conseguia pagar o pedágio somente com aquele valor. E ela procurando, e nada de encontrar. E aí, de repente, do nada, alguém bate no vidro do carro dele. Ele toma um susto, porque aquela tempestade, aquela chuva pesada. E aí ele baixa o vidro e a pessoa diz: você está sem dinheiro para pagar o último pedágio. Deus me mandou aqui para te entregar esse valor. E se isso não fosse o bastante, depois que ele passou pelo último pedágio, o homem pediu para ele encostar o carro e abastecer o tanque dele. Você tem coragem de confiar ao Senhor a sua vida? Você tem coragem de confiar ao Senhor o seu trabalho? Você tem coragem de confiar ao Senhor as suas decisões difíceis que precisam ser tomadas? Eu espero que sim. Porque a nossa esperança, ela tem que estar nele, sempre nele. Porque quando Deus faz, Ele não é como um homem para que minta, nem como filho do homem para que se arrependa. Ele é um Deus fiel. Eu digo sempre que eu não gosto de colocar o Senhor à prova, mas em certos momentos da minha vida eu precisei fazer isso, e Ele nunca me desapontou. Que seja assim com você. Que saia essa noite daqui encorajado, encorajada, para confiar no Senhor e depositar a sua esperança nele, porque talvez você esteja vivendo um dia mau. Talvez o seu tempo não seja um tempo de sol, seja um tempo de chuva. Mas confie no Senhor, porque o mais Ele fará. Amém? Que Deus abençoe.